Ei, Girlene aqui. Bom, eu vou começar falando. Na verdade, eu queria dar um depoimento, mas na verdade, é para agradar a mim mesmo do que as pessoas que perguntam, né? É mais para esclarecer umas questões sobre tarô mesmo, sabe? Há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou quando que eu me interessei por tarô. E como que eu me interessei por tarô? Quando e como? E o que acontece? O tarô ele veio na minha vida por acaso. Eu tinha 21 anos, hoje eu estou com 51, tem 30 anos isso. Eu trabalhava num escritório e tinha lá uma menina que eu até não gostava muito, assim, a gente não se bicava muito não, sabe? E eu tinha crises constantes, assim, que eu não sabia explicar. Crises de... Eu chorava muito. Eu tinha várias crises, assim. Depois eu vou explicar o motivo, né? Só vou comentar do tarô. E aí, um dia ela me viu, assim, desconsolada. Eu tava chorando muito, chorando muito. Ela virou pra mim e falou assim: "Ô, Girlene, eu sei que a gente não tem esse nível de intimidade, mas aqui, deixa eu te levar numa mulher que coloca cartas." Até na época ela falou assim, numa mulher que coloca cartas. Aí eu falei: "Olha, eu não acredito nisso não." Ela falou: "Não, não é pra acreditar não, é mais pra pessoa conversar com você, uma pessoa neutra. Eu não vou me oferecer pra conversar com você, porque a gente não tem intimidade assim, e eu acho que você precisa conversar com a pessoa neutra pra colocar pra fora o que tá te incomodando, que tem uma coisa te incomodando e tal." Aí eu topei, topei. E ela me levou na Marineide. Marineide, que eu amo de paixão. Marineide mudou minha vida, assim, sabe? E o que acontece? Ela me levou na Marineide. E a Marineide, ela ela é uma mulher muito guerreira, sabe? Ela também tem uma história de tarô, depois eu conto a história dela com o tarô para chegar na minha. Aí o que acontece? Ela me leva na Marineide. Chegando lá na Marineide, ela é uma casa, um apartamento normal, e ela tinha lá uma salinha onde ela recebia as pessoas, tudo decoradinho, com coisas de tarô, pedras, mandalas, sinos, um monte de coisa assim, bem esotérico, sabe? E eu cheguei lá naquele lugar totalmente perdida, perdida e com medo, porque eu tinha uma coisa me incomodando, eu sabia o que estava me incomodando, mas eu não queria falar pra ninguém. E na época, ela me recebeu com muito carinho e ela falou assim comigo: "Você sabe o que é tarô?" Eu falei com ela: "Não, não sei." Ela falou: "Olha, tarô é um oráculo de aconselhamento. Ele dá algumas coisas adivinhatórias, mas não são adivinhatórias, são de acordo com o que vai acontecendo na sua vida, vai culminar em determinada situação. Então ele tem uma pré-visão assim, um pouco à frente, mas não é nada que adivinha a sua vida, não preocupa com isso. Ele é aconselhamento mesmo. E fora que às vezes a gente faz perguntas sobre passado e presente e ele tem respostas para você." E nisso eu fiquei muito nervosa, muito tensa. Ela foi e falou assim: "Não, não vamos pro tarô, não, vamos conversar. Vamos conversar, você tá meio agitada, o que você tem?" Aí eu falei: "Ah, não, nada não, é porque a Elaine, que é a moça, né? A Elaine achou muito agitada e tal, falou que ia me trazer no lugar, eu vim curiosa e tal." E aí a gente conversou sobre outras coisas, nada a ver. E foi uma tarde, assim, muito boa pra mim, me fez bem. E aí eu voltei lá de novo, uma segunda vez. Nessa segunda vez eu também não... Ela não pôs tarô pra mim, ela só conversou. E nunca me cobrou, só conversou. Na terceira vez, eu falei: "Eu queria pôr o tarô." Ela falou: "Você tem certeza que você quer pôr o tarô? Você acredita em tarô?" Eu falei: "Eu não acredito,
mas eu preciso. E aí ela foi pôr o tarô pra mim e foi aí que eu apaixonei com o tarô. Por quê? Quando ela abriu a primeira mandala, ela abriu a mandala de 13, que a gente usa pouquíssimo aqui na leitura que a gente faz para vocês, a gente usa pouquíssimo. A mandala de 13 cartas, que a gente coloca as 12 casas e uma no meio para aconselhamento. E ela abriu essa mandala para mim. E essa mandala, gente, é uma coisa assim surreal. Ela falou exatamente o que eu estava sentindo. Ela falou para mim exatamente o que eu precisava escutar. E eu não consegui fazer uma pergunta, porque ela foi abrindo e foi falando cada casa, o que era, o que estava acontecendo. E eu fiquei assim, abismada, impressionada. Saí de lá agradecendo, paguei na época mixaria, coisa pequena, e depois disso eu não parei mais de ir. Aí, o que acontecia? Tinha vezes que eu ia toda semana, de tão necessário que estava para mim. Eu estava precisando muito. E aí o tarô, chegou um momento que o tarô falou para ela assim: não venha mais toda semana, você agora vai vir mês em mês. Aí eu comecei a ir de mês em mês. Depois o tarô falou pra gente: olha, não vem de mês em mês, venha de 6 em 6 meses. E aí a partir daí eu comecei a ir de 6 em 6 meses, depois eu ia de ano em ano, mas todos os anos eu passei a ir no tarô, e isso já se vão 30 anos de tarô. E a minha experiência com o tarô, ela é muito pessoal. Eu vou conversar com vocês mais na frente. Mas o que eu tô querendo dizer é que Jesus fala com a gente na linguagem que a gente vai escutar. Tem aquela passagem do burro, né, falando com a mulher na Bíblia, e eu tenho para mim que no tarô é que Jesus fala comigo, porque minha vida toda foi pautada no tarô, quer dizer, de 21 anos a 51 anos é 30. Mais do que o tempo que eu vivi, é o tempo que eu vivi com aconselhamento do tarô. E eu, apaixonada. Aí quando eu fiz 45 anos, eu falei que era 3 anos, mas não é, tem 5 anos. Eu pedi pra Marineide me ensinar a colocar tarô. Ela falou: mas você já sabe. Eu falei: não sei não. Ela: sim, você já sabe. Você é médium. Você me acompanha há 30 anos. Se você colocar um tarô pra mim aqui, eu tenho plena consciência que você já sabe colocar. Eu falei: não sei não. Ela: sabe, nós vamos fazer um teste. E ela fez o teste. E eu me saí muito bem, dentro do que eu entendia das cartas, dentro do que eu entendia de tarô. E aí depois disso ela me deu umas aulas mais para me linkar passado e presente, que era uma coisa que eu ainda misturava muito quando eu lia as cartas, sabe? Eu não sabia separar passado e presente olhando a carta, porque a carta também dá isso. Mas em síntese, o que eu tô querendo dizer? É que o tarô, gente, é um oráculo abençoado. Ele é um oráculo importante, abençoado. Ele realmente orienta quem pede orientação para ele. Eu vou contar para vocês, a partir da semana que vem eu vou ir contando os pedacinhos de coisas que aconteceram que me fizeram ficar mais crente no tarô, né? Que me fizeram ficar 30 anos de tarô. Hoje a Marineide tá com 82 anos. Ela não põe mais tarô. Ela já tem mais de 5 anos que ela não põe tarô. Ela falou que não aguentava mais a carga emocional que vem com o tarô. E eu vou em outra pessoa. Porque a gente precisa, né? E eu preciso. Se eu tô pondo tarô hoje, eu preciso também do tarô. Então, é muito interessante. Eu não consigo pôr pra mim. E tem gente que fala assim: é bom pôr pra gente e tal, mas eu não consigo, eu me boicoto, sabe? Mas enfim, isso é só para ilustrar para vocês a importância do tarô na minha vida. E eu espero que vocês entendam, gostem. A partir de agora, meus conteúdos eu vou falar mais
eu tava falando pouco, preocupada em estar atendendo a egrégora, mas se eu falar pouco, eu não atendo. Então agora eu vou começar a falar mais, tá? E eu vou contando a minha história para vocês ao longo das leituras, que vai me fazer bem também. Agora, boa noite para vocês, obrigada.